Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e dessa vez, Atos Rildo completa o nosso time. Estamos atravessando uma série de programas analisando os balanços financeiros que os principais clubes do Nordeste divulgaram nessa temporada 2025, naturalmente se referindo ao exercício de 2024. É um raio-x completo das finanças desses clubes na temporada passada. Se você for na seção de vídeos do nosso canal, aqui do 45 Minutos, você já vai encontrar um vídeo do Fortaleza, do Bahia, do Sport, do Ceará e do Vitória, além, naturalmente, desse vídeo do Náutico, que a gente ainda está planejando estender um pouco. Um dos nossos programas já agendados para a gente trazer para vocês é uma análise geral, comparando as receitas, as origens das receitas, os débitos, os passivos, todas as movimentações desses clubes, trazendo também o CRB para a gente analisar. Caso o Santa Cruz publique o seu balanço, a gente pode trazer o Santa Cruz. Vamos analisar que se faz sentido trazer o Retrô, um clube que sai da quarta para a terceira divisão, um clube que é operado financeiramente de outra forma. Esse programa geral a gente vai trazer essas novidades. Mas para esse programa do Náutico, pedimos licença para trazer um pouco de dados sobre outro time, que é o CRB. Por que a gente vai fazer isso? Porque os anos de terceira divisão do Náutico, quando colocados numa balança com a regularidade do CRB na segunda divisão, inclusive fazendo boas campanhas, porque hoje o volume financeiro, a capacidade de gerar receita do CRB já é muito maior que a do Náutico. E para além da cota de TV, que normalmente é o item definidor de quando você está na segunda divisão, na terceira divisão. Então, a gente pede licença que talvez em alguns momentos a gente precise trazer um pouco o CRB para esse debate, para mostrar essa diferença. E aí, Cássio, eu vou lembrar, se a gente volta no tempo, 2016, 2017, quando era o Fortaleza, o Ceará que davam esses sinais. Clubes que tinham dívidas muito menores começavam a gerar receita. Só que naquele caso eles ainda estavam em divisões abaixo, né? O Ceará na segunda, o Fortaleza na terceira. Aqui não. Os anos de segunda divisão, de estabilidade na segunda divisão do CRB e os anos do Náutico distante desse mercado já são muito sentidos, né, Cássio? Nesse momento, a receita do Náutico de 2024, a receita total do Náutico, foi de 24 milhões 795 mil reais. É comparável com a do CRB, Cássio? A gente consegue colocar na balança ou já está distante, que a gente nem consegue mais colocar no horizonte o CRB? Não, tá bem acima, embora tenha uma distorção do CRB. O balanço do Náutico que saiu às 21h37 do último dia possível, assim, para divulgar. O do CRB, a gente até tinha comentado numa das gravações que ainda não tinha saído, foi colocado depois também. E o do CRB, ele tem a Liga Forte União. O Náutico também é da LFU, mas o Náutico não pegou esse dinheiro, né? Até porque, como o Náutico estava na Série C, a proposta para o Náutico foi de 10 milhões por 20%, e assim, aí realmente não fazia o menor sentido o Náutico a topar essa proposta. Só que a do CRB foi uma proposta do CRB na Série B, 43 milhões. Aí o balanço de 2023, Fred, o CRB recebeu 9,8 milhões e esse agora recebeu 20. Então, assim, o balanço de 2023, que já tinha sido um bom número, já tinha sido de 45 milhões, ou seja, não só pela LFU, mas tem quase 10 milhões ali de acréscimo da LFU, mas dessa vez bateu em 60 milhões. Mas se você tirar os 20 milhões, para ser bem preciso, 60,3 milhões, e o dinheiro da LFU foi 20,2, ou seja, 40,1 milhões. Tire a LFU, que é uma receita extraordinária. Perfeito. Você tira a cota da Série B, entra, porque faz parte da temporada, mas assim, essa venda não. Lógico. Se você excluir rapidamente aqui, olhando aqui, enquanto eu estou falando, estou com o PDF do CRB aberto,
Detalhe, o CRB que até 2020 não tinha divulgava balanço não, viu? Só foi de 21 para frente, é algo até bem recente. Então dá 40 milhões. O Náutico foi, como você falou, 24 milhões. Então, assim, e o Náutico, não, repito, não teve a LFU, então essa dá para dizer que Náutico 24,7, né? De 40,1 para o CRB e 24,7 para o Náutico. Isso considerando 2024 dos dois. O Náutico nasceu, o CRB na B. Esse é um cenário próximo. Mas claro que aí tem as nuances. O Náutico não jogou a Copa do Brasil em 24. E o CRB, por outro lado, foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Então, assim, tem o Náutico um pouco para baixo e o CRB um pouco para cima. Mas aí você enxerga, aí de repente tem um sócio do Náutico que foi acima da média, que a gente vai falar daqui a pouco. Dá para tratar esse número como a base. Ou seja, o Náutico não está na Série B, é uma diferença de entre 15 e 16 milhões de reais, pelo menos. Porque além do incremento da cota da Série B, que passaria de 1 milhão para cerca de 10 milhões, você consegue aumentar todo o resto, seja bilheteria, porque você tem mais jogos, né? Você tem 19 jogos como mandante na segunda divisão, contratos maiores, não só de patrocínio master, mas de outros patrocínios ao redor do clube, placa publicitária que vai vender mais porque vai ter mais jogos, enfim. Está na Série C para o Náutico, comparando com o CRB, e detalhe, isso é uma comparação que a gente está tentando traçar, mas a torcida do Náutico é maior, a tradição, o mercado que o Náutico está é maior, assim como a gente fala, o Bahia tem a torcida próxima do Botafogo, em várias pesquisas aparece na frente do Botafogo, mas independentemente do tamanho da torcida, elas são próximas, para mais ou para menos, dependendo da pesquisa, mas o Rio de Janeiro é um centro muito maior do que Salvador. Então isso pesa na hora, nesse tipo de cenário para contratos do tipo. E isso vale em relação também a Recife, do Recife em relação a Maceió. Então, para o Náutico, era um cenário próximo a esse do CRB, olhando para cima. E o Náutico tem que estar para o terceiro ano seguido na Série C. Ou seja, pense assim, que você pega essa diferença e você vai multiplicando pelos anos que você não está, pelo menos na segunda divisão. E foi por isso que a gente fez questão, tá, de trazer essa comparação Náutico-CRB logo para o começo. Para a gente entender os danos, ano a ano, que estar na Série C vão causando ao Náutico. Não é uma coisa natural o Náutico ter uma receita, claro que esse ano com o LFU, mas numa casa de 27 para 60 milhões. Claro que vamos tratar 40 sem o dinheiro do LFU. Se continuar assim, já é o dobro. Já é o dobro. Se continuar nessa progressão, se o Náutico não reagir dentro de campo, já a gente vai estar falando do dobro de receita de um Náutico para o CRB. Não é de um Náutico para o Bahia, que aí já são mais de 12 vezes mais. Tá? E se a gente volta 10, 20, 30 anos no tempo, não existia uma diferença jamais. Dá para comparar o último ano que os dois estiveram juntos, tá? Até para ver que a gente como tem porte semelhante. A última vez do Náutico na segunda divisão foi em 2022. O Náutico teve 26,5 milhões. Em 2022, o CRB teve 28,7. O CRB já teve mais recursos. E não tinha, LFU não tinha nada. Mas tem outros cenários, como por exemplo, lá em Alagoas tem emendas parlamentares. Assim, são as receitas que injetam. Mas por muito tempo aqui também teve todos com a nota. Assim, não dá para. No Pará também tem um governo estadual através do Banpará, enfim, tem. Não dá para dizer isso porque por muito tempo também teve em Pernambuco entrando com todos com a nota de outra forma. Mas na última vez que os dois estiveram na segunda divisão, as receitas foram próximas e o CRB teve até vantagem. Perfeito, tá? Então, tá explicado, tá desenhado, tá mostrado e agora sim a gente vai mergulhar nesses números do Náutico. Cássio e Atos, antes dos números, o Náutico merece um elogio, porque aquela folhinha única com alguns números foi substituída por uma... Não, exagero. Eram 3 folhas. As 3 folhas. A capa, né? Capa. E a última, a última era só para ter assinatura. Era sabe quando o cara
fazia a redação e aumentava um pouquinho para virar a página e entregar um relatório maior. Era a terceira folha do Náutico. A primeira capa, a segunda folha onde tinha os dados e a terceira assinatura. Mas dessa vez, Cássio, veio mais robusto, né? 28 páginas. E esse detalhamento ajuda, né? É um avanço significativo. Não, até passar para Atos, até porque né, foram 28 páginas com detalhamento muito maior e algo ainda mais raro, que foi uma auditoria externa sobre as finanças do Náutico. O que era para ser algo trivial no Náutico vai ser, pelo menos agora, no programa desse ano, vai ser tratado como uma novidade. Esse detalhe dos últimos... Os últimos, eu não lembro do ano passado como foi, mas historicamente os balanços do Náutico vinha de maneira muito reduzida, assim, dava uma vergonha assim, abrir, você sabia ali, chegava no último dia do mês de abril, você ia abrir e tinha 3 folhinhas, como o Cássio citou. Eu até brincava que um papel que eu assino aqui para o guarda do apito, a ronda motorizada, era 4 folhas, a do Náutico era 2, 3. Então, era um descompromisso assim não só com a lei, né, mas também com qualquer tipo de transparência com o sócio e com o torcedor por parte do clube. E dessa vez veio um material muito mais robusto. E com a auditoria, né, a segunda vez na história do clube que o balanço do Náutico já sai auditado. Tem uma outra ressalva também que é bom a gente registrar, que não foi aprovado pelo Conselho ainda, tá? Até porque o Náutico precisou acelerar para poder cumprir essa obrigação da lei, né, de colocar no prazo, mas fez isso antes da aprovação no Conselho. Teve até uma reunião no Conselho agora, nessa última segunda-feira, que foi questionado isso ao presidente do Náutico, que ele disse que preferiu ir por esse caminho para estar cumprindo a lei, né? Mas assim que houver a apreciação do Conselho nas contas do Náutico, se tiver algum tipo de ajuste, ele faz o ajuste e publica no site. Perfeito, tá? Então vamos aos números. Cássio, é hora da gente passar esse scanner no balanço do Náutico, que quando a gente vai percebendo, tem até ganchos que a gente pode tratar como positivos. Eu acho muito estável perto do que aconteceu nas últimas temporadas, mas com algum detalhamento a gente encontra alguns pontos positivos. Eu vou tratando alguns deles ao longo. Veja, além da parte de transparência, que foi bem positiva, apesar desse rito interno de não ter passado pelo Conselho, mas no caso acabou atropelando isso para que pudesse entregar dentro do prazo, mas não entregaram 3 folhas, entregaram um balanço completo. Mas dito isso, os números, Fred, eles também eles vão ter um cenário negativo que já é recorde aqui no Nordeste, pelo menos dos clubes que a gente aborda, mas vai ter dados positivos também. Vamos lá. Então a gente já começa pela receita, Cássio, que a gente já trouxe, né? A receita de 24.795.000 reais, que tem um pequeno aumento em relação a 2023, mas que não chega, por exemplo, obviamente, ao último ano de Série B, obviamente, tá? Mas pelo menos mostra um mínimo crescimento dessa receita. E quando a gente vai para o detalhamento dessas fontes de receita, eu achei significativo o crescimento no quadro de sócios torcedores, em que o Náutico saiu de 3.900.000 para mais de 6 milhões de reais. É um dado interessante, muito longe das maiores potências da região, mas já tem um crescimento aí, que é um crescimento de 56%. De todos os crescimentos, é o que mais chama atenção. E que acaba, Cássio, tapando o buraco da queda considerável nos direitos de transmissão.
Fred, o último ano do Náutico na Série B, 2022, ali o Náutico teve 26,5 e agora 24,7. Até para comparar, muito era bom corrigir desse cenário. A correção daquele valor, que era de dezembro de 22 até dezembro de 24, que é quando encerrou esses números, o número que a gente fala, esse balanço do Náutico, ele é um número de dezembro de 24. A correção, qualquer pessoa pode fazer isso, usando IPCA na calculadora do Banco Central. Se digitar no Google aí aparece. E dá 29,2 milhões. Acho próximo, tá? Assim, um ano de Série B do Náutico, só ter 5 milhões a mais do que um ano de Série C, são duas coisas. Ou o Náutico conseguiu capitalizar o seu na Série C, ou o Náutico não conseguiu capitalizar o seu na Série B. Tem que ver qual é o lado correto dessa história, porque esses 5 milhões, a diferença era para ser maior, porque só a cota já é muito maior do que 5 milhões a diferença. Se você só adicionasse a cota, a gente estava falando há pouco do CRB. Em relação agora, falando especificamente da receita total do Náutico em 2024, e quando você falou, você colocou o aumento de 8% em relação a 2023, um aumento de 2 milhões, mas perceba que esse aumento, ou seja, ela aumentou 2 milhões de forma para o ano anterior, mesmo tendo um golpe duríssimo nas cotas, que foi não jogar a Copa do Brasil. E não jogar a Copa do Brasil, claro, você joga pelo menos a primeira fase, o que é cerca de R$1 milhão. Seria o mínimo que... Ou seja, a diferença poderia ter sido 3 milhões em relação a 2023. Mas perceba que quando a gente gravava esse vídeo, o Náutico estava na terceira fase, estava no meio do duelo contra o São Paulo. Assim, ainda que já tivesse uma situação difícil, mas enfim. De toda forma, o Náutico já tinha 4 milhões de receita da Copa do Brasil na temporada de 2025. E não teve nada do ano passado. Então, assim, a ausência da Copa do Brasil, para mim, ela é o cenário mais destacado para a receita operacional do Náutico, que subiu um pouquinho, mas ela subiu um pouquinho mesmo tendo um desfalque tão grande. E aí é como você falou, vai ter o quadro de sócios, mas o quadro de sócios pode ser alertado por outros cenários, pode ser pelo feirão do Náutico, que foi no fim do ano, o feirão do Náutico, onde você antecipa todas as parcelas do ano, você faz uma série de coisas. E isso é muito válido, porque o Náutico colocou 6 milhões. Aí eu vi muita gente na época dizendo, pô, mas isso vai tirar o dinheiro do sócio de 25. Mas e se o Náutico fizer o feirão no fim de 2025? Só um parêntese, Cássio, que eu acho que você pontuou muito bem agora também no final, quando você citou o feirão, que eu estou atribuindo esse aumento da receita de sócio do Náutico exatamente não só o feirão, como outras ações que está incentivando a cultura do pagamento de anuidade pelo sócio do Náutico. Isso já vem acontecendo. De 2023, aconteceu algumas ações nesse sentido. No começo de 2024, ali perto do aniversário do clube, também teve uma ação nesse sentido, mas eu acho que o grande exemplo foi o feirão. E eu acho que esse argumento de estar trazendo uma receita do ano seguinte, dentro dessa natureza, eu acho que não se encaixa. Feirão de sócios é algo que está acontecendo em vários clubes, tá? No Náutico ele é aplicado, não é porque o Náutico está inventando a roda, inclusive quem veio em sequência foi o próprio Santa Cruz também fazendo uma ação igual à do Náutico. Mas outros clubes no Brasil vêm fazendo e Fortaleza vem fazem tendo sucesso. Todos os anos. Ceará e Fortaleza, que já tem 30, 40 mil sócios, eles fazem todos os anos. E Atos, quando você faz isso, tem algumas formas de observar. Alguém vai dizer, antecipou muita receita. Por outro lado, você conseguiu um contrato de 12 meses com aquele sócio. O cara, na hora que ele faz aquela proposta, o cara não vai pagar só 6 meses, o cara vai pagar 12. O cara pode até não renovar no outro ano, mas você conseguiu trazer centenas ou milhares de sócios com 12 meses de contrato. Isso. E além de você ter essa cultura do pagamento da anuidade, que isso para o clube é muito bom, porque traz uma previsibilidade e traz uma capacidade de fluxo de caixa maior. Eu acho que isso também, obviamente, ajuda a consolidar você ser sócio do clube, o famoso sócio torcedor. Que em outros clubes, se você for pegar o exemplo do estado do Ceará com Fortaleza e Ceará, de novo, são exemplos ótimos para ser citado, mas que eu acho que aqui em Pernambuco a gente ainda está um passo atrás, a gente ainda está trabalhando essa cultura.
E eu vi muitas críticas, Cássio e Fred, em relação a essa prática do Náutico de fazer esse feirão, de incentivar o torcedor a pagar, o sócio a pagar a anuidade, não só pelo fato de antecipar a receita. Eu vi muita crítica das pessoas fazendo aquela conta de padaria, de pegar o valor que ele vai pagar, que ele vai receber um desconto, né? Ele recebe um incentivo para poder estar pagando essa anuidade, aí a pessoa faz uma divisão por 12 meses e, na verdade, a pessoa vai destacar um decréscimo da receita, de que, virtualmente, se o cara pagasse mês a mês, ele ia acabar pagando mais. Eu acho que isso é uma visão muito ruim, tá? Eu vi pessoas no conselho se debruçando a esse debate. Eu acho que é um debate muito ruim, porque é uma visão muito limitada de todo esse processo, dos ganhos que tem, não só da fidelidade, como o Cássio abordou, mas como também cravar assim, na cultura do torcedor, no caso aqui do torcedor do Náutico, de ser sócio do clube, de ser sócio torcedor, e já imaginar essa relação como algo sempre permanente, e não algo de, o momento do clube é bom, eu agora vou me associar, o Náutico vai ter uma sequência de jogos interessante, o time está bem na tabela, e nesse momento eu vou me associar, mas daqui a pouco, quando entrar uma desilusão dentro de campo, ou não alcançar o objetivo, ou derrotas consecutivas, eu vou acabar encerrando esse vínculo de sócio. Eu acho que é o ganha e ganha, tá? E muito por isso está aí correspondido no resultado do exercício do Náutico, esse acréscimo na receita de sócio. E se você colocar os últimos 4 anos, em milhões, em milhões, a quantidade de receita só com sócios torcedores do Náutico. 3,4 em 21, 3,9 em 22, 3,9 em 23 e 6,2 em 24. Então, não dá para criticar. O clube ter encontrado uma forma de gerar receita. Essa receita que cobriu o buraco, ajudou a cobrir o buraco da incompetência na Copa do Brasil. Não de ter sido eliminado, ele não ter jogado. E para quem não lembra, é aquela eliminação nos pênaltis contra o Salgueiro. Eu estou enganado. Foi isso mesmo, Cássio, está correto. Com 30 pênaltis. Pronto, aquilo ali custou uma vaga na Copa do Brasil ao Náutico. Então, enfim, o clube buscou outra forma. De forma geral, Fred, o Náutico teve uma receita um pouco maior, como a gente já disse aqui, de 22,8 para 24,7, e a despesa foi menor. Ela caiu de 26,5 para 25,7. A despesa do ano passado, do Náutico, ela é a soma das despesas com pessoal, que aí inclui salários e encargos para o time de futebol, encargos, assim, todos os impostos, enfim, aquela coisa toda. Isso deu 14,5 milhões. O cara sempre pensa que é quase tudo, né? Não sei se vocês têm essa impressão. Quando a gente fala, a despesa foi 20 milhões, a 18 foi com futebol. Aí você vai ver, não. Assim, 14,5, porque despesas gerais e administrativas é 11,1. Talvez esse número que seja muito alto, assim, vai outros custos do clube, investimentos, enfim, tá tudo nisso aí. A despesa do Náutico foi 25,7. Com isso, o déficit do Náutico, que foi o resultado negativo, né? Pode ser superávit ou déficit, e a subtração das receitas pelas despesas, Fred, ela deu 1.486.000. Cara, pô, é um bocado, e é óbvio que é ruim. Mas, acredite se quiser, foi o menor déficit do Náutico em muito tempo. Vê que bizarro. O do ano passado, ano retrasado, no caso, tinha sido de 4,6 milhões. E aí, é numa dessa que você vê o buraco que o Náutico está, de uma forma geral. Pelos dados que eu tenho, eu sempre falo isso. Esse número tem alguma chance de ser maior, mas na prática não. Mas todos os balanços que eu tenho, assim, do que o Náutico colocou até hoje, são 14 anos seguidos tendo mais despesas do que receitas. Aí isso assim, é um absurdo. Assim, mas é a realidade do Náutico. São 14 anos. O Ceará, um tempo desse, teve 7 anos de superávit. Que aí deu aquela degringolada ali em 2022 e tal. E tanto é que já pegou 3 anos tendo saldo negativo. O Náutico está há 14 anos nessa. Ou seja, são 14 anos aumentando o passivo, né? Necessariamente, né? Porque todo ano você gasta mais do que arrecada. Não há, de todos esses clubes que a gente aborda aqui, não há nada parecido, próximo
há um tempo desse tamanho. O Santa Cruz tem um superávit ali no meio. E o Náutico não conseguiu. Mas isso é um grave problema, Cássio? Claro que é, Fred. Veja, são 14 anos tendo mais despesas do que receitas, como é que não vai ser grave? Mas na realidade do futebol, assim, porque também... Acabei de dar exemplo, assim, não há nada próximo, veja, porque você não pegou esse trecho. Não, eu peguei o trecho, óbvio que eu peguei. Você citou 7 anos de superávit do Ceará. Não há ninguém próximo. O Sport, por exemplo, que passou um tempão, aí arrumou um contrato com... Se o Náutico tivesse assinado com o LFU, como a gente falou do CRB... Isso, mas é isso que eu ia dizer, do Sport é meio... Mas sem LFU já tinha tido antes também. É isso que eu tô falando. Aquela DLFU foi 30 milhões, 50 milhões, sei lá quanto, mas sem a LFU, que é uma coisa extraordinária, na hora já tinha tido também. O Náutico em nenhum cenário teve. Assim, eu acho assim, gravíssimo. E isso mesmo caindo para esse patamar de 1 milhão e 400? Não, isso é o que a gente consegue extrair de positivo no cenário que é muito ruim. É porque o sarrafo tá tão baixo assim nesse caso, pô, não tem como minimizar. São 14 anos, pô, tem torcedor do Náutico que simplesmente nunca viu o Náutico ter... mas na empresa não. Alguém fala, mas na empresa não, para dar lucro. De vez em quando a galera deixa nos comentários, eu vi que alguns é muito curioso isso, como em todos os lugares as pessoas comentam, tem pensamentos semelhantes assim. Nesses balanços, mas na empresa para dar lucro não. Pô, é verdade. Isso é uma associação sem fins lucrativos. Mas só dando prejuízo fica mais difícil fazer qualquer coisa, pô. A lógica é... Se você só tem saldo negativo todos os anos, você vai empurrando esse problema para frente. Aí o que acontece? Acontece em algum momento você tem que fazer uma recuperação judicial, pô. Ou tu acha que essa recuperação judicial do Náutico ela não é uma consequência de tantos anos aumentando a dívida? Então, assim, poderia ter sido mais grave porque o nível estava 4,6, por exemplo, nos últimos anos. Tinha sido 1,7 milhão em 2019, 4,6 em 2020, 4,8 em 21, 2,9 em 22, 4,6 em 23 e 1,4 em 24, que acabou sendo menor. Mas aí você vai juntando isso tudo aí, meu irmão, e você vai juntando isso durante 14 anos. Antes da gente entrar no passivo, que é a consequência, como o Cássio já trouxe, eu queria a visão de Atos. Preocupa, Atos, na prática ali para você? Preocupa esse acúmulo de passivos, sobretudo tendo uma redução de mais de 3 milhões do passivo do ano passado para esse passivo? Não, preocupa... Passivo não, desculpa. Déficit, tá? Preocupa, Fred, até porque a análise não é feita só olhando para esse déficit ano a ano. É olhada outras questões também, que aí, quando você junta no contexto, é que vem a preocupação. Por exemplo, a própria incapacidade do clube de gerar mais receitas, que na verdade todo esse debate que a gente exatamente isso. Aí eu concordo 100%. A incapacidade de gerar receita é empobrecedora. É o que empobrece o Náutico. Isso. Aí é que você traz esses elementos, porque o Náutico... Mas e a gestão? Se o Náutico gerasse mais receitas, as despesas do Náutico subiriam. O ponto, desculpa até ter interrompido, Atos, mas só dar esse elemento até para você seguir o seu raciocínio. Uma parte disso, nesses anos, tem um pouco tem bastante de gestão também, de escolha, pô. Assim, quem garante que se o Náutico tivesse mais receitas, então seria superávit? Poderia ser déficit do mesmo jeito. De repente, eu acho que se subir para a Série B, aumenta a receita e vai ter mais déficit. Então, ou seja, é questão de gestão também. Não. De escolhas de pagar muito caro. É o caríssimo preço da competitividade. É o caríssimo preço da competitividade. De você tentar... Veja só, o Náutico é um clube muito tradicional. Tem muito peso para uma Série C. Na receita ele é igual a quase todo mundo. Então ele vai precisar, às vezes, ir além. Gastar mais, gerar déficit para poder ser um diferencial. Não, nesse ponto o Fred está correto, mas quando a gente fala sobre uma capacidade de receita baixa, é porque você ter esse histórico de déficit, ainda mais nos montantes que a gente citou aqui, com a receita média aí girando em torno de 22, 25 milhões, é uma coisa. Se o Náutico tivesse com a receita de 80 milhões, tivesse tendo déficit de 4, 5, pode ser até de 10, seria outra coisa, né? Porque o clube ia se mostrar com uma capacidade muito maior até de corrigir alguns déficits que o time vai tendo. E uma capacidade financeira de conseguir uma estilingada, digamos assim, como
foi citado aqui do Ceará lá atrás, o do Sport, mesmo que tenha sido motivado por uma receita não recorrente, como a própria Liga, porque, veja, às vezes, você isola uma receita não recorrente para não deturpar muito o resultado do exercício daquele ano, para poder você olhar para outros cenários sem deixar aquilo infectar. Mas, ao mesmo tempo, você não pode desconsiderar, na hora que você for fazer uma análise do tamanho do clube, da estruturação do clube, da capacidade do clube de conseguir essa receita, você não pode desconectar totalmente. Porque, veja, mesmo não sendo não recorrente aquela receita, é muito importante para o clube que ela aconteça algumas vezes, seja a venda de um jogador por uma cifra na casa de dezenas de milhões, seja uma venda, como é no caso da LFI, uma venda de direitos por um prazo de tempo, é dinheiro que entra e isso torna o clube robusto até para poder ver para aqueles déficits que esteja acontecendo ano a ano e não ver isso como uma preocupação. Agora, quando você tem uma receita limitada, como o Náutico vem se mostrando de forma orgânica, veja só, há quantos anos o Náutico não tem uma receita não recorrente na casa de 10 milhões, por exemplo? Isso aconteceu com o Thiaguinho, que foi 7 milhões em parcela dividida, mas veja, no Náutico isso não costuma acontecer. Isso vai trazendo uma inanição para o clube. Aí sim, quando você começa a debater com esses outros elementos, é que torna esse ano a ano com déficit preocupante. Perfeito. Tá? Minha visão se aproxima mais, tá, nesse contexto. Então, Cássio, vamos para o passivo, que é a soma de todos esses déficits. Ano após ano, vai aumentando o passivo, à espera do que você já citou, de uma recuperação judicial que reduz esse passivo, né, gerando obrigações urgentes para que possa ser reduzido o passivo. Mas o Náutico é mais um clube aí à espera, né, da finalização da sua RJ. Fred, o passivo do Náutico em 2019, no ano que o Náutico foi campeão da Série C, aí conseguiu acesso para a Série B, era de 155 milhões. Aí em 2020 foi para 244, um aumento de 88 milhões, mas aquilo aconteceu por reconhecimento de dívidas. É um processo necessário até para você se reorganizar. A bronca é que geralmente esse tipo de processo ele não acaba em um ano. O Vitória, a gente gravou o vídeo, por exemplo, o Vitória, depois de ter feito isso tudo, aí reconheceu mais 3 milhões, eu acho, 3 milhões no último ano. O Sport reconheceu no último ano também e entrou no financiamento. Então, assim, isso é um processo que vai achando pendências, enfim. O que me chama a atenção do Náutico é que de 2020 para 2024, o aumento ele é entre 0,1% e 2% ao ano. Veja, o que eu vou falar é só eu vou trazer informação e um pouquinho de dedução também, tá? Assim, aí a informação que é correta da forma que tem o balanço do Náutico, eu vou dizer primeiro o balanço do Náutico. 2020, 244, isso em milhões. 2021, 249. 2022, 252. 2023, 256. Isso, ou seja, é um aumento de 1%. 2024, 256 novamente, mas foi de 256,4 para 256,7. Nenhuma dívida ficaria congelada por 1% no ano. Assim, a dívida do Náutico, ela crescer abaixo da inflação, abaixo de qualquer índice econômico, assim, eu não vejo isso acontecer em nenhum outro clube, tá? Assim, ainda que tenha um congelamento, mas quando começa o congelamento é recuperação judicial, mas eu achei isso sempre, por isso que eu tô falando, acho muito curioso ver nos próximos anos o quanto, porque na hora que for realmente pagar toda a dívida do Náutico, que a dívida do Náutico ser essa de fato, e não ter um novo acréscimo de reconhecimento de dívidas, um novo cálculo de uma dívida que estava, porque nem toda a dívida da recuperação judicial está congelada. Por exemplo, o que está ali da recuperação judicial é só dívida trabalhista. Dívida tributária não está ali. E assim, a dívida ela permanecer igual, sem nenhum acréscimo de multa, de juros, de nada, me chama muita atenção, porque em todos os outros clubes aumenta de 7%, de 8%, 9%. O aumento do Náutico ser entre 0,1% e 2% realmente é muito curioso. Isso não é porque vem sendo pago.
Não é, Fred. Assim, não, só para deixar claro. Eu respondi com você. Ainda bem que pena que você interpretou desse jeito, mas eu respondi como se fosse tipo. Não, o Náutico tá congelando, congelou e jogou para frente. E jogou para frente, assim. Então, eu acho. Veja, o Náutico paga muita coisa, tudo bem. Mas outras coisas surgem ao mesmo tempo. Aí vamos lá, tem até a divisão da dívida. E veja, até para dar um elemento a mais do que eu estou trazendo. Segundo o próprio balanço do Náutico, que aí não é o balanço do Náutico, é a visão já da auditoria externa, e por isso que tem essa importância, porque o clube pode dizer que está tudo ok e tal, não sei o quê, é que 93% desse passivo, e passivo, a gente sempre repete, passivo não é um sinônimo de dívida. Passivo são todas as pendências que você tem, mas nem todas as pendências são dívidas. Se você faz um contrato com um jogador de 5 anos, você não está devendo aquele cara, você está com a obrigação de pagar. A finalidade pode até ser a mesma, mas a expressão é diferente. Você não está devendo ao cara, não venceu ainda, dívida é boleto vencido. Então, assim, e o passivo, ele considera todas as dívidas e todas as obrigações que você fez daqui para frente. 93% do passivo do Náutico, isso dá 239,2 milhões, eles estão num item chamado provisão para riscos judiciais. É muita coisa, pô. Assim, é muita coisa. E desse número são 117 milhões em ações trabalhistas. Esse é o número da recuperação judicial. Quando a gente fala, nota em recuperação judicial, muita gente sempre acha que, a recuperação judicial, o governo entra também para ter o deságio, seria ótimo. Mas não, o governo, você faz outra coisa, você faz refinanciamento com o próprio governo. No caso, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que geralmente está à frente disso. Mas, voltando, são 117 milhões em ações trabalhistas, 103 milhões em ações tributárias, esse é o caso que o Náutico precisa fazer, e 18,8 milhões em ações cíveis. Esse passivo do Náutico, o congelamento dele, uma parte vai estar congelado pela recuperação judicial, que inclusive já está muito arrastada. O Náutico, ele entrou em 13 de fevereiro de 2023, a gente está aqui 15 de maio de 25, nesse caso nem é em relação ao balanço, porque do balanço da apresentação do balanço, 30 de abril, para o dia dessa gravação, 15 de maio, não houve mudança, ou seja, então dá para falar, até no dia que a gente está vendo essa data, de 13 de fevereiro de 2023 até 15 de maio de 25, o Náutico não conseguiu realizar a Assembleia Geral com os credores. Isso não aconteceu ainda. Já foram 3 adiamentos, mas pelo menos o Náutico vem conseguindo a manutenção do congelamento dessas dívidas. E a justiça sempre concede isso, porque o Náutico sempre apresenta dados que mostram que ele está se mexendo. Então, isso dá para dizer que o Náutico está se mexendo, porque senão a justiça diria, meu irmão, isso é enrolação. Não tá acontecendo nada aqui e vou tirar do congelamento da dívida. Mas o Náutico está conseguindo essa continuidade por esse ponto. Mas já são 2 anos sem definir esse plano. Então, assim, acho que em algum momento, que seja esse, 25, que o Náutico consiga até o fim do ano, até porque é a ideia do clube, é uma previsão do clube realizar ainda em 2025 esse balanço, mas essa recuperação judicial, né, essa Assembleia de Credores para homologar o deságio, que é a redução da dívida da recuperação judicial, mas vale ficar atento também desses 100 milhões tributários. Assim, eu não vi ainda uma notícia do Náutico refinanciando tudo isso. E naturalmente vai precisar, porque ele não vai pagar. Então, a minha preocupação com o Náutico é a seguinte: vendo de fora, bem de fora, é que todos os passivos dos clubes que a gente cobre, todos eles, mesmo os congelados, mesmo do próprio Sport, para dar exemplo do Sport e do Santa, que passaram por recuperação judicial, ou seja, para ser um cenário mais próximo, o aumento do passivo não era de um ano para o outro de 1%. Eu achei assim irreal. Porque, enfim, mas tomara que seja real. Eu não afirmei isso, não sou maluco. Eu estou falando, vendo de fora, a impressão, comparando com todos os outros, é assim: só o Náutico conseguiu isso. E se só o Náutico conseguiu isso, por mérito excepcional. Porque dentro de um cenário ter uma variação tão pequena durante tanto tempo, já são 4 anos, onde a variação bate no máximo em 2%, repito, se tu botar R$100 no CDB, ele, acho que no fim do ano, em 12 meses, ele rende 10%. E assim, só para dar um... Isso é para de rendimento. E juros de dívida é pior. Se tu tiver devendo R$100 ao banco, meu Deus do céu, e daqui a 12 meses está devendo quanto? O Náutico conseguiu fazer isso, aumentar 1%. Em relação à recuperação judicial do Náutico,
o que eu posso trazer de elementos é o seguinte. O Náutico vem fazendo pequenos acordos extrajudicial com alguns credores, usando o dinheiro oriundo da multa do Grupo Mateus. Relembrando, né? O Grupo Mateus ia arrendar parte do CT do Náutico para fazer o empreendimento. 6 meses depois acabou desistindo, teve que pagar uma multa ao Náutico, né? O Náutico recebeu parte dessa multa e a outra parte foi parcelada durante alguns meses, eu acho que vai até junho do ano que vem os pagamentos. Então, mensalmente, esse dinheiro que entra do Náutico em relação ao Grupo Mateus, pelo que eu acompanhei nas últimas reuniões do Conselho, vem sendo feito alguns acordos extrajudiciais, já deu um bom avanço nessa parte, que eu posso dizer que é um preparatório para a convocação da Assembleia que Cássio citou. Tá? Agora, para a convocação da Assembleia, aí o Náutico precisa estar ali munido de uma verba maior, que pelo que eu entendi, de novo, nas reuniões do Conselho, o Náutico não detém hoje esse dinheiro. Esse dinheiro é previsto que venha da ação que o Náutico tem da Arena Pernambuco, que é um dinheiro que dão conta que já está aprisionado, já é uma causa ganha, mas tem um detalhezinho burocrático ali em relação ao Tribunal de Contas do Estado que ainda está emperrando um pouco, mas com todo mundo que eu converso diz que é algo que tende a sair, que não vai ser um problema, mas ainda não saiu. Então, quando sair, é que as pessoas que estão gerenciando essa recuperação judicial, essas dívidas do Náutico, vão convocar a Assembleia de credores para poder dar espaço. Em relação à PGFN, que Cássio também citou, muito bem citado, logo após, né, você cumprir essa questão da recuperação judicial com a parte trabalhista, é que você vai ter que se debruçar em relação à PGFN para estar conseguindo esse financiamento, que é algo que tende a acontecer também, e Cássio destacou, é um ponto muito preocupante, porque quando você refinanciar, você vai precisar pagar, tá? E para essa dívida, o Náutico meio que não tem uma contrapartida. Da recuperação judicial, o Náutico tem o dinheiro da Arena, mas para um refinanciamento da parte tributária, o Náutico não tem como pagar no o seu orçamento próprio, né? As suas receitas, né? Então, um próximo presidente do Náutico, caso o Náutico consiga concluir a sua recuperação judicial e venha refinanciar a sua dívida tributária, o próximo presidente vai ter que incluir ali no orçamento do clube o pagamento mensal, enfim, a forma que for refinanciado essa dívida tributária, e que não vai ser uma pancada muito leve por mês. Viu? Então, a gente pode chegar na conclusão desse vídeo que, se não sair da terceira divisão, essas obrigações que batem na porta podem colapsar financeiramente o clube, né? Fred, veja só, essa é a grande preocupação do Náutico, porque na Série C, para você conseguir pagar isso, pagar a sua recuperação judicial, que até tem uma contrapartida, como eu citei, do dinheiro da Arena, saindo a tempo, e você, principalmente, refinanciar isso com a PGFN, veja só, se o Náutico tiver de pagar isso, tendo ainda que colocar um time em campo na Série C, é o definhamento do clube, tá? É a inanição. Porque veja só, gente, o cenário do Náutico hoje é o seguinte: o Náutico não está conseguindo ser competitivo na Série C nos últimos 3 anos. Em 2 anos não se classificou, saiu, a gente está gravando no dia 15 de maio. A última rodada da Série C foi quando o Náutico saiu da zona de rebaixamento. Então dá para a gente fazer uma análise que até hoje o Náutico não está conseguindo competir na Série C. O Náutico está só sobrevivendo na Série C. E nisso, num cenário, Fred, aonde o Náutico não tem execução. Tudo congelado, né? Tudo congelado. Não chega nenhum oficial de justiça na porta do Náutico dizendo, ou paga essa dívida aqui, ou vamos colocar tu na CRND, ou vamos colocar tu em... Tá vivendo um cenário de certa tranquilidade. Exato. Então, veja, com
esse advento, você ainda tem tantos problemas de conseguir ser competitivo na competição. Imagina se você incluir isso, já mirando no ano que vem, você colocar uma parcela lá, vou chutar aqui, só a critério de exemplo para poder a gente entender, 250 mil, 200 mil, 300 mil de um pagamento da sua dívida tributária. Então a gente está falando aqui da inanição do clube e é um problema gigantesco. E não à toa toda essa discussão de SAF que houve no Náutico nos últimos anos, que vem muito disso, a necessidade do Náutico buscar um investidor externo. E aí acabou que não deu certo essa última proposta que teve. E um questionamento, Fred, que se coloca muito para os conselheiros que foram muito resistentes à proposta, é dizer, beleza, não é para virar SAF agora, não quer virar SAF, ok. Como é que a gente vai fazer com essa questão da dívida trabalhista e da dívida tributária do Náutico? É isso, né, Cássio? E a X da escala de 100 Náutico, milhões nos dois. O X da questão do Náutico é o próximo passo, né? Se não tiver chão, e o chão é sair da Série C. A dívida trabalhista, ela tá, o número que eu falei ali, ela tem um alento, que é, por exemplo, tá 117. O deságio, ele é muito grande. Assim, o Sport conseguiu 80%. Assim, é uma cavalice, assim, se conseguir aprovar. Esse 117 viraria uma dívida trabalhista acumulada de 23,4 milhões. Que é justamente o dinheiro da Arena. Não, mas perceba que, basicamente, porque ainda não... Até isso eu faria do acordo, porque ainda o desastre tem a recuperação judicial, que é, se fosse uma empresa normal, é o último estágio antes de falir. É porque do futebol, tem o futebol, como ele mexe com muita coisa, aí... Apesar de tudo, tem muito cuidado com o clube. O governo não fecha um clube. Tipo, é por voto mesmo. Assim, isso não se fecha um clube de futebol. Sobretudo clube que tem torcida. Quando você faz a recuperação judicial numa empresa, o cara não pagou, fechou, acabou, falência e tal. No clube você vai fazendo, recalculando e tal, mas quando você faz a recuperação judicial e você faz o deságio dela, e ainda você faz um plano para pagar. E tipo, não é pagar em uma parcela, não, é pagar em 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Então, perceba que se o Náutico conseguir esse deságio, que não é um absurdo não conseguir esse valor, tá? Detalhe, o clube pede 90%. Aí tu, não, pô, vamos... Aí fechou para 80%, mas vamos supor que seja um pouco diferente, o 117 vire... 21 é a previsão. A previsão é 21, a previsão interna, Cássio. Pronto, Ati, 21 milhões. É assim, até abaixo do que a gente fez um cálculo rápido aqui, se fosse na casa de 80%. É um número que o dinheiro da Arena praticamente quita, assim, e deixa o Náutico com lastro total para isso. E, repito, não é um absurdo o deságio ir para esse ponto, não. O Náutico ganhando e recebendo esse dinheiro da Arena, ganhando de vez a ação e recebendo o dinheiro da Arena. A questão é que, como você falou, os outros têm mais 100 milhões para resolver, onde o deságio não vai ser nessa escala. Esses outros 100 milhões vai ter uma diminuição, geralmente tem uma diminuição, e tem um financiamento, e já tem o financiamento com cobrança muito maior em caso de atraso. E aí, bate muito no que foi um ponto que até surgiu, ficou interessante nesse vídeo, que foi a falta, né, a falta de capacidade atual do Náutico de gerar receitas, porque aí o Náutico não poderia ser esse clube que ele é atualmente. O Náutico teria que ser um clube para gerar mais receitas para dar conta tanto do acerto da recuperação judicial, que estaria quase viabilizada com a Arena, quanto do financiamento das dívidas tributárias, que são na escala de uma centena de milhões de reais. Ô Fred, só para não deixar passar, já que a gente citou tanto aqui, a gente falou tanto da recuperação judicial, citando o dinheiro do Grupo Mateus, como também lá atrás a gente falou sobre receita não recorrente, né? Que o Náutico tem até dificuldade de conseguir essa receita não recorrente, que tivesse uma alavancagem maior nas suas receitas, mas o Náutico teve, assim, é normal ter alguma receita não recorrente, e eu posso citar o próprio Grupo Mateus. O Grupo Mateus foi 2 milhões que acabou incidindo nesse balanço do Náutico, que não vai acontecer todo ano, é todo ano que o Grupo Mateus vai pagar uma multa ao Náutico, né? Então, esse ano, teve essa receita não recorrente de 2 milhões do Grupo Mateus. Uma outra que eu posso citar aqui também,
o Náutico colocou 1.300.000, salvo engano, de doação. É uma receita não recorrente que o clube acabou contabilizando e entrou no montante aí de 1.300.000. Além desse que você falou, doação, que é mais de 100 mil reais por mês, né, 1,3, teve receita não recorrente, tipo venda de jogador. O que é receita recorrente é bilheteria, sócios, cotas. Venda de jogador, como você pode ser tanto 0 quanto 100 milhões, ela é não recorrente. O Náutico, eu acho que aí o Náutico tem que mudar muito. O Náutico apurou 1,8 em 2023 e 1,4 em 2024. Não dá, veja, não dá para ter um CT do tamanho que o Náutico tem e o ano do Náutico em relação a gerar receita com venda de jogador ser 1.400.000 reais. Dessa forma, a gente chega ao final desse raio-x, desse balanço das operações da saúde financeira do Náutico no ano de 2024 e reforço o convite que eu fiz no começo do vídeo, tá? Entre na nossa seção de vídeos para acompanhar os balanços dos outros clubes e em breve vamos fazer o programa geral comparando as receitas, a gente vai trazer outras abordagens, é sempre interessante, vamos convidar mais gente para fazer esse programa, tá? Porque são outras abordagens, entender um pouco mais do que levou aquele clube a conseguir determinado sucesso num ponto, fracasso no outro. Quando a gente sai da nossa própria bolha, é sempre mais enriquecedor e a gente vai fazer esse programa, tá? Fred, obrigado pela atenção. Fala, Atos. Uma última, porque eu acho que esse ponto aqui, o 45 pode estar ajudando muitos clubes, que é uma forma, quando a gente faz esses apontamentos, de mostrar qual é o caminho correto para os clubes. É isso. Quer dizer, olha, se você quer percorrer um caminho de um Fortaleza, se você quer percorrer um caminho que um clube da Série A hoje está estruturado, antes você tem que fazer esse papel aqui. Você tem que aumentar sua receita aqui pelos sócios, você tem que conseguir que o seu comercial traga mais dinheiro para o clube. Então, querendo ou não, a gente está mostrando o caminho das pedras, né? Eu acho além da bolha, existe vida e existe exemplos, né, para serem seguidos ou evitados. É isso. Nos encontraremos nos nossos conteúdos, seja nas lives, seja nos conteúdos que a gente grava e entrega aqui para você. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.